Olá, bem-vindo ao canal Últimas Notícias do Corinthians. Se inscreva no nosso canal e acompanhe as notícias. Aqui você vai encontrar as últimas notícias do Timão. Todas as notícias trazemos em primeira mão, como contratações, especulações e sondagens em geral do nosso Corinthians. Um baita de um reforço para a torcida do Corinthians ficar tranquila é o time do Fernando Lázaro com o Yuri Alberto. E aí, para o Yuri Alberto ser em definitivo jogador do Corinthians, Mansur, Pedrinho, é uma galera, né, que o Corinthians vai envolvendo aí desse negócio com o Zenit da Rússia, porque inclusive o Ivan está nesse pacote, né, o jogador que está indo para o Vasco, ele volta antes de empréstimo, e aí ele vai ser cedido para o Vasco de empréstimo, e aí discute-se o que vai fazer aí do Corinthians, né, você pega uma parte de uma futura venda, caso aconteça. Exato, e essa parte vai, uma fatia para o Zenit. Mesmo com o Mantuan? O Mantuan é igual, e o Mantuan, pensando no jogador, é que ainda não sabe o que vai acontecer com ele a partir do meio do ano, para onde vai o Mantuan, mas é outro jogador que está envolvido nessa negociação para a permanência do Yuri Alberto no clube. E ainda tem o Duqueiroz, esse sim já definido que no meio do ano vai para o Zenit da Rússia, e ainda o Robert Renan, que vai em fevereiro, vai antes, o zagueiro. Então são 4 jogadores envolvidos para ficar aí o Yuri Alberto. Primeiro, Mansur, vale a pena todo o esforço e pensando nos nomes que estão envolvidos nisso para que fique um jogador que deu muito certo aí em 2022? A questão é que, assim, tem perdas importantes. Aí sim, o Robert Renan é um zagueiro promissor. Naturalmente ele podia acabar tendo uma transferência mais adiante, porque é da realidade do mercado brasileiro. O Duqueiroz é um jogador que foi importante na rotação, no Corinthians ano passado, em que você tinha muitas rotações, ele era um jogador com vigor para jogar muitas partidas seguidas. O Vitor Pereira usou o Duqueiroz com muita frequência, mais do que outros jogadores. Enfim, são perdas importantes, mas o Corinthians aos poucos também, com a recuperação de alguns jogadores, ele tem um elenco forte. É ruim perder esses jogadores? Por um lado sim, mas é o preço. Você encontrar hoje no mercado um atacante na faixa etária de 21 anos do Yuri Alberto, com a capacidade que ele tem ainda de progredir como atacante, porque é um jovem, possibilidade de uma venda futura. Um jogador com todas essas características no mercado custa dinheiro, bastante dinheiro. Muito. E o Corinthians, no momento, não tem a capacidade de fazer um aporte de um jogador que estava avaliado em 25 milhões de euros. O Corinthians vai ficar com 50% do Yuri Alberto. Esse tipo de investimento, no momento, não estava ao alcance. O custo para ter um jogador era o envolvimento de outro jogador. A única questão que para mim me chamou a atenção ao longo do dia é que as notícias foram surgindo a conta-gotas. Sim. Né? Eu acho que talvez pudesse ter havido uma comunicação mais clara. Por exemplo, a questão da prioridade que o Zenit obteve de um jogador de 16 anos, Pedro, meio atacante, considerado uma das joias do Corinthians. Para haver uma venda futuro, o Zenit precisa ser consultado, porque não é algo que vai impactar a vida do Corinthians dramaticamente, mas é uma notícia que não foi inicialmente dada, se soube através do próprio Zenit. Mas agora à noite, o GE publica a questão do envolvimento de percentuais que podem sair do Ivan e do Mantuan. Ou seja, as notícias foram surgindo um pouco a conta-gotas. Talvez pudesse ter havido uma comunicação mais clara. Não sei se era um temor de eventualmente parecer que o negócio não era tão bom, ou de valorizar mais a chegada do que estava sendo cedido. Também, pode ter surgido, ou se é uma negociação que está acontecendo continuamente. Agora, foi surgindo a conta-gotas. Ainda assim, eu acho que está tudo dentro do pacote da importância que tem o Yuri Alberto nesse Corinthians. Você pensar o Corinthians 23, você precisava pensar se o Yuri Alberto ia ser mantido. E o preço de um atacante desse nível é alto mesmo. Ô Pedrinho, a gente, enquanto discute, né, contratação, saída, chegada, a gente vai analisando aqui dentro do clube o que falta para o Corinthians, o que precisa o Corinthians, se vale ou não vale a pena ter, por exemplo, o Yuri Alberto para perder um pacote, né? Abrir mão, por exemplo, de um Duqueiroz. Hoje teve uma notícia, né? Uma cena, um fato, chamou muita atenção, você também já esteve lá dentro e viveu momentos assim, porque as organizadas do Corinthians, hoje elas foram ao CT, a gente está vendo inclusive aqui a manchete lá do GE. Globo, e a manchete traz para fiscalizar contratações, né? A imagem que a gente vê são de representantes de torcidas organizadas do Corinthians. Em algumas imagens apareceram o Duílio Monteiro Alves, o presidente do clube, o Roberto de Andrade, diretor do Corinthians, o Alessandro, que é gerente também, nesse papo muito próximo com a torcida organizada. Até onde isso aí é sadio, Pedrinho, na sua visão? Assim, a gente não sabe qual que é o teor desse papo. É mais interessante saber o teor do papo. Sem saber, só de existir um tipo de contato de uma torcida organizada com diretoria. Esse canal de comunicação aberto é normal? Acontece sempre? No futebol brasileiro, sim, né? Não deveria muitas vezes, em certas circunstâncias, para mim, nunca. Mas é cultural e não quer dizer que seja cultural, que seja correto.
a gente não sabe o teor, esse é o ponto, né? Eu tenho eu penso da seguinte maneira: início de temporada, eu acho que você passava um planejamento, né, que não deveria ser, mas como é cultural e é uma resistência para que mude isso, você chama a imprensa, você chama membros das organizadas, está dentro para fazer uma reunião dentro de um auditório, e você passa ali o teu planejamento financeiro, objetivos, metas do ano, para eles saberem o que o clube está pensando para a temporada, o que os jornalistas vão saber cobrar na temporada, na imprensa, e pronto, ali acabou o contato. Esse, para mim, poderia, olhe lá, ser o único contato. Mas não é assim, Igor, não é assim, até porque a gente não sabe muita coisa que acontece, muitos conselheiros conselheiros do clube, eles são de organizados, que se tornam conselheiros do clube, tem um vínculo, então assim, é uma bola de neve que é difícil você... E as organizadas, elas fazem uma festa maravilhosa, que deveria ser só isso, entendeu? Festa maravilhosa, cobrança nos estádios, pontos, sem violência, é isso que a gente espera. A cobrança que existe em cima dos atletas do clube, ela tem que ficar dentro do estádio, de forma limpa, né? Das costas, espera terminar o jogo, não quero tirar a emoção do torcedor jamais. Mas a gente sabe que não termina aí. Então, quando você vai alinhando esse vínculo, é perigoso, mas a gente não sabe o teor disso. Só que também é muito fácil para eu falar daqui. Eu sendo um gestor, sendo pressionado, os caras querendo ir lá, é difícil você também ter perder esse vínculo assim de uma hora para outra, né? Não é tão simples. Eu espero que o teor seja um teor de comunicação para a temporada a gente tem esses objetivos, isso e isso. Parece, né? Ponto, parou aí. Por uma imagem, a gente está vendo a imagem só, parece que não foi nenhuma cobrança forte, é porque não teria muito sentido uma cobrança além da conta que não de um início de temporada, mas a gente sempre fica, né, quando é essa relação de torcedor, de organizada com complexo, e aí qualquer clube. Aí é qualquer clube, né? Não é o Corinthians. Acontece em todo clube. É uma situação, acho que o Pedrinho cita também, muito delicada da gente comentar daqui. Que seja tudo na que a gente não paz, tem, tudo na tranquilidade. É complexo porque a gente não tem no futebol brasileiro um modelo de representação da massa de torcedores em alguns indivíduos, né? Isso, as organizadas acabaram ocupando esse espaço. Em outros lugares do mundo você tem grupos de associados dos clubes com registro, que você saiba quem são, que montam núcleos de torcedores, pequenos agrupamentos reconhecidos pelo clube, oficializados, e é comum que no início do ano haja e ao final do ano reuniões para exibir metas, para ter um nível de transparência. Acho que você pode ter uma transparência comunicando publicamente também quais são as suas metas claramente, sim, quais são os seus objetivos, porque as organizadas acabaram ocupando um espaço que ele é um tanto capenga desse modelo de representação, sim, no futebol brasileiro. O grande problema é que estes mesmos grupos que estão hoje nesse tipo de conversa, em alguns momentos, e não estou dizendo que são essas pessoas, mas pessoas identificadas, seja por uma camisa, seja por associação, a grupos organizados que se tornaram muito grandes e por vezes descontrolados, talvez de alguns dos líderes que estavam aí hoje, ou não. O fato é que em muitos momentos eles cruzaram algumas fronteiras muito perigosas, partindo para a intimidação, para a entrada em CT de forma violenta em vários clubes do Brasil, para algumas ações que extrapolaram limites do aceitável. Esse é que é o grande problema. Você tem também uma ocupação de espaço, não estou dizendo no Corinthians, mas no futebol brasileiro como um todo, essa ocupação de espaço, ela se deu em alguns lugares pela via da intimidação, né? E aí o dirigente que se vê acuado, o cenário é muito mais complexo aqui para você entender esses representantes de núcleos organizados como representantes de uma grande massa de torcedores. E para os gestores também é muito difícil. É muito difícil. É muito maior do que essa reunião. É muito maior do que um encontro neste temporada. Amanhã, inclusive, no Corinthians tem a apresentação marcada, a apresentação do Fernando Lázaro, né? Desde o início do final do ano passado. A gente já sabia da contratação, que seria ele o treinador para a temporada, mas é amanhã, então, a data oficial de apresentação do novo treinador do Corinthians.